meditar naquilo que Deus tem para nós ainda nesta noite. Está muito gostoso o clima, está espiritual, e eu gostaria que continuasse assim, espiritual. Vamos voltar a abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelista João, capítulo 1. Glória a Jesus. Bom estar na presença do Senhor e por Ele ser guardado e sentir a presença dEle. Eu gostaria de reler com os irmãos o versículo de número 14, somente a primeira parte do verso, que nos diz assim, capítulo 1, verso 14, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Só isso. Pastor, o que temos hoje? Queridos e amados irmãos, é natural e sem sombra de dúvidas muito inteligente da parte daquele que pensa dessa forma, que todas as palavras registradas na Bíblia Sagrada têm por Deus uma aprovação, senão não estaria na Bíblia. E não há crentes, irmãos ou irmãs, que ao ler uma determinada palavra bíblica diga: não, isso não é para mim, ou isso aí foi escrito, não foi para nós, não foi para nossa época, não foi para o nosso contexto. Não. Quem aceita a fé, aceita os 66 livros da Bíblia, sem eliminar uma sequer palavra. Eu já disse para os irmãos que existem algumas Bíblias fora daquilo que é natural, daquilo que é normal, porque tiram algumas palavras, então não podemos aceitar. Então tudo que está inserido nas linhas bíblicas, verdade é. Tudo que está inserido nas linhas bíblicas temos que acatar, guardar, gostando ou não, nos ofendendo ou não, verdade é a palavra do Senhor. E em escrever os evangelhos correlatos, Mateus, Marcos, evangelista Lucas e João, os 4 evangelhos falam de algumas passagens corriqueiras, como é natural o nascimento de Jesus, como é natural a morte do Senhor Jesus. Todos os evangelhos vão falar acerca desses milagres. O único milagre que é também falado dos 4 evangelhos, exceto esses 2 que eu falei, o nascimento, morte e ressurreição de Jesus, é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Você vai encontrar em Marcos, vai encontrar em Mateus, vai encontrar em Lucas e vai encontrar em João, no capítulo de número 6 também. Agora, o detalhe curioso é o seguinte: no evangelista Mateus, no evangelista Marcos, no evangelista Lucas, ou seja, os primeiros 3, você vai encontrar o nascimento virginal do Senhor Jesus, o nascimento humano do Senhor Jesus. E no evangelista João, você vai encontrar o nascimento espiritual do Senhor Jesus. Não o nascimento mãe-filho, não o nascimento maternidade, não o nascimento, no caso de Jesus em especial, presépio, feno, animais, estrebaria, não. Aqui você encontra o nascimento espiritual. Para tanto, eu te convido a uma reflexão maior, uma reflexão um pouco mais espiritual do que aquelas que a gente está acostumado a fazer, tá? E ela detalha a seguinte expressão: o Verbo se fez carne. Vamos estudar expositivamente isso aqui. Quem é o Verbo que veio se fazer carne? Se você pegar no capítulo 1, no versículo de número 1, aí você já está com a Bíblia aberta, vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, quem é esse Verbo? O Verbo para você, para mim, é aquela expressãozinha, a representação de uma atitude ou de uma coisa em algum lugar do universo. É um verbo. Andar é um verbo, falar é um verbo, pregar é um verbo, é um verbo. E o que é esse verbo espiritualmente traduzido? O verbo nada mais é do que a palavra, aquilo que sai da boca de Deus. E o verbo aqui, querido, é a palavra, e essa palavra significa Jesus. Quando Jesus é emitido no som da boca de Deus,
Ele cria todas as coisas. Então o Senhor quer dizer para mim que Gênesis 1:1 diz assim: no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor habitava sobre a face das águas, e aí Deus disse: haja luz, e houve luz. Ali estava Jesus? Sim, Senhor. Quando Deus falou haja luz, Ele não disse haja, Ele disse Jesus. E quando Ele fala Jesus, a luz aparece. E quando Ele diz Jesus novamente, aparece porção seca, terra que nós pisamos. Quando Ele diz Jesus, aparece estrelas. Quando Ele diz Jesus, aparece parte seca e água, separação. Então quando Ele fala Jesus, tudo acontece. É tanto que João escreve, todas as coisas foram feitas por Ele. Quem é Ele? Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, não dá para tirar de dentro de Deus Jesus. Não dá para tirar de dentro de Jesus Deus. E o melhor de tudo isso, é que eu estou dentro de Deus e dentro de Jesus. Se você pegar a expressão Deus, você vai encontrar eu dentro de Deus. Se você pegar Jesus, tira as consoantes, você vai encontrar eu estou dentro de Jesus e eu estou dentro de Deus. Então eu entendo que tudo foi feito pelo Verbo. E esse Verbo, irmão, o que ele fez? Ele se encarnou. E a expressão verdade também, eu escrevi aqui, não foi vontade de outrem, não foi vontade de alguém, foi vontade própria. E o Verbo se fez. O imperativo aí é se fazer. Não foi ninguém que mandou, não foi ninguém que falou tem que ser assim, assim, assim. Não, Ele se fez. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pastor, o senhor quer dizer o seguinte: Jesus veio a essa terra porque Ele quis? Oh yes, eu estou dizendo isso mesmo. Ele, por amar tanto o homem, por amar tanto a humanidade, se fez carne. E aqui eu paro e faço um questionamento com você. Eu e você jamais faríamos o que Ele fez. Eu e você jamais, nunca faríamos o que Ele fez. O que Ele fez, pastor? Ele trocou o cântico dos anjos celestiais pelo cântico da minha e sua boca para estar aqui. Ele trocou as ruas de ouro, como eu disse ontem, para pisar em ruas de terra, em ruas de barro. Aleluia. Ele trocou a voz celestial de um anjo, trazendo os seus cânticos e as suas canções ao Deus que merece toda a honra e toda a glória, para ouvir o seu piado desafinado, para ouvir a minha cantarolice, para ouvir aqui os meus refrões, os meus dizeres. Mas Ele veio, aleluia. E eu louvo o Senhor porque Ele veio. Ele, não obstante ter ouvido o som dos cantores celestiais, nem também obstante ter visto lá no céu de glória 24 anciões que tiram um coroa da cabeça e se prostram diante do Senhor, Ele veio, aleluia. Você querendo ou não, Ele veio. Eu gostando ou não, Ele veio, aleluia. E o motivo da igreja estar alegre aqui nesta noite é porque Ele veio. Ele veio. Ele poderia ter escolhido outro dos 9 planetas do sistema solar. Ele poderia ter ido para Netuno, ele poderia ter ido para Plutão, o último dos astros catalogados do sistema solar. Ele poderia ter chegado em Vênus, ele poderia ter ido para Marte, mas Ele veio à Terra. O que Ele viu na Terra para o encantar é o amor dele acima de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Você pode glorificar a Deus porque Ele veio? Se Ele não tivesse vindo, eu estaria aqui? Não. Se Ele não tivesse vindo, existiriam plantas plantadas? Não. Se Ele não estivesse vindo, existiria essa igreja aqui? Não. Se Ele não estivesse vindo, o Pancho, eu não estaria carne e osso vivo. Porque se vivo, vivo por Ele. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Você pode adorá-lo porque Ele veio? Ele veio. Aleluia. E Ele veio por vontade própria. Ele veio por vontade absoluta. Detalhe. Ele não escolheu um palácio para vir. Ele não escolheu uma mansão para chegar. Como é que Ele veio? Ele veio numa humilde estrebaria.
Aleluia. Ele veio para uma megalópole, pastor? Não. Ele veio cumprindo Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número 2. E tu, Belém Efrata, posta que pequeno entre milhares de Judá, de ti sairá um que há de reinar sobre todas as nações. Ou seja, ele veio para onde? Veio para a mais pequena cidade. Ele veio para o mais nicho lugar. Ele veio para a mais infantil cidadela. Ele veio para o mínimo. Ele não veio com grandezas. Ele não veio com atitudes. Nasceu filho do dono. Não ter deixado de beber para ele. Não. Ele veio. O importante é que ele veio. Aleluia. Ele deitou numa humilde estrebaria. Ele deitou num humilde bercinho feito de palha. Mas ele veio. E isso não tirou e nem o isentou de que ele é Deus, que ele é Rei dos Reis, que ele é Senhor dos Senhores, e que ele está aqui nesta noite. Você pode adorá-lo porque ele veio nessas condições. E porque ele veio, pastor, ele veio para cumprir aquilo que eu e você chamamos de Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Por que ele veio? Porque ele precisava estar conosco. Porque ele veio, Pante, porque ele queria saber como é que eu sinto. Porque ele veio, porque ele queria sofrer o que eu sofro. Porque ele veio, com José Lopes, porque ele queria sentir fome assim como eu senti. Porque ele veio, porque ele queria ser preso assim como muitos são presos. Porque ele veio, porque ele queria chorar como eu choro. E no céu não tem lágrima, ele não poderia chorar. Então porque ele veio por me amar tanto assim. Ele veio. Você pode dizer, ele veio, obrigado meu Deus, porque o Senhor veio me amar acima de tudo. Glória ao nome do Senhor. Ele veio estar comigo. Eu acredito que no céu foram 33 anos de silêncio profundo. Por quê? Porque o filho do dono do céu, repentinamente, depois de viver Apocalipse capítulo 8, versículo 1, que diz assim: por meia hora houve silêncio no céu. E essa meia hora de silêncio no céu foi para quê, pastor? Para ouvir e pedir uma resposta à pergunta que não quer calar do Antigo Testamento. Isaías capítulo 6, versículo de número 8, Deus diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então, meia hora de silêncio. Quando vai vencer a meia hora do silêncio profetizado por João no Apocalipse, Jesus se coloca em pé, o Filho de Deus, aquele que se assenta à direita de Deus Pai, tira a coroa da cabeça, coloca em cima da sua poltrona e diz: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, aleluia. Aí Deus diz assim: como é que eu vou te enviar? Se meu Pai, eu estou à sua disposição, faça de mim o que o Senhor quiser fazer. E o melhor, Deus enviou Emanuel. Deus achou o planeta Terra e disse: eu vou precisar salvar Géser, eu vou precisar salvar Merle, eu vou precisar salvar Celina, eu vou precisar salvar Ana, eu vou precisar salvar o José Lopes, eu vou precisar salvar o André, eu vou precisar salvar o Alessandro, eu vou precisar salvar o Francisco, eu vou precisar salvar a América, eu vou precisar salvar o Brasil, eu vou precisar salvar o mundo. Eu vou precisar de você, Jesus. Vai lá, Jesus, aleluia. E quando o menino vem, o silêncio começa a acontecer no céu. Por quê? O filho do dono do céu está lá na terra. E aí, pastor? E aí o silêncio começa. 33 anos, todos os dias Deus olha e diz: meu filho está lá. O que ele está fazendo hoje, Deus? Hoje ele está nascendo, 25 de dezembro. Olha o lugar que ele está nascendo. Posso inaugurar alguma coisa? Pode, anjo. O que você quer fazer? O anjo diz: eu vou formar um coral e eu vou lá fazer um cântico para ele. Posso? Pode ir lá, vai lá. E Deus autoriza, e a Bíblia diz que milhares de anjos voam até a estrebaria. E quando chegam à estrebaria, começam a cantar: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os anjos. Aleluia. Boa vontade para com os homens, e os anjos adoravam e cantavam a reveses. Deus olha e diz assim: eu preciso de algo mais para chamar a atenção, porque o meu filho nasceu na terra. O que o Senhor vai fazer, Jeová? Ele diz: eu quero 7 estrelas aqui. Para quê? Para ele emergir uma estrela alva. E ele vai colocar no céu uma estrela alva em cima
cima do meu garoto, e a estrela vai guiar todos quantos quiserem ouvir, todos quantos quiserem ouvir e enxergar. E a Bíblia diz que no céu uma estrela brilhava cintilante, mais forte do que as outras. A alva aparecia e a estrela estava brilhando, porque o Filho de Deus veio a esta terra. Glória ao nome do Senhor. E a terra não está mais um caos, a terra não está mais sozinha. O Emanuel, Deus conosco, está na terra. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Quando ele veio, os céus, Deus olhando, dizendo: meu filho está lá. O que ele faz hoje, Deus? Hoje ele está curando, hoje ele está transformando água em vinho. O que ele está fazendo hoje? Hoje ele está assim, hoje ele está assado, hoje Deus vai dizendo, e um determinado dia Deus abre a janela, e quando vê, fecha a janela e vira de costa. E quando Deus vira de costa, aquele que está pendurado na cruz, outrora menino, outrora nascendo numa estrebaria, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Deus está de costa, a janela está fechada. E no primeiro momento a gente tem a ideia: Deus foi cruel com seu próprio filho. Não é, não. É que o amor foi tão grande que até o próprio pai o desamparou. Pastor, isso é tudo para esta noite. Eu quero que fique a consciência seguinte: o Verbo se fez carne, habitou entre nós por um significado exclusivo. Qual? Ele veio a esta terra, se fez carne, habitou entre nós para salvar a humanidade. E não há palavra mais linda e célebre do que Jesus Cristo salva. Eu estou vivo porque a salvação me alcançou. Muitos anos atrás, o meu bisavô, no interior da Paraíba, lá na cidade, esqueci o nome agora, Catolé do Rocha, meu pai disse a ti, não foi? Meu bisavô saiu de manhã para trabalhar na roça, e quando foi lá para umas 11 horas da manhã, chega o meu tio, chegou até ele e disse: pai, o que aconteceu, meu filho? O que aconteceu que você trouxe meu almoço mais cedo? Não, pai, os crentes chegaram lá em casa, e a mãe está de joelho chorando na sala, e tem um monte de gente lá, pai. E então o meu bisavô saiu correndo, porque ele sabia que os crentes passavam pelas fazendas, pelas casas, cantando bendito, eles chamavam, cantando bendito. E aí quando chegaram, quando meu avô foi se aproximando, meu avô foi entrando espavorido, bravo, paraibano, nervoso, foi chegando espavorido, olhou para minha avó chorando, os irmãos orando por ela, um clima de gozo, de alegria, de contentamento. Meu avô disse: que é isso? Aí aquele obreiro que não era nem pastor na época, chegou e disse: o negócio é o seguinte, a sua esposa Joana aceitou Jesus como Salvador, e o senhor não vai aceitar, não? E meu avô caiu de joelho dobrado, e naquela hora o Espírito de Deus veio sobre ele e o encheu com a salvação gloriosa. O Verbo se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. E por que isso tem significado para o senhor, pastor? Passou meu bisavô, passou meu avô, entrou meu pai e chegou até mim. A salvação chegou para mim e eu aceitei ao Senhor Jesus. Por isso prego: Jesus Cristo salva. O Verbo se fez carne para salvar. Quando é que você encontra isso na Bíblia, pastor? A Bíblia diz no livro de Tito, um livro bem pequenininho, uma carta escrita por apóstolo Paulo ao irmão Tito, no capítulo 2, versículo de número 11, a seguinte expressão: porque a graça se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, o homem não merecia, eu e você não valíamos nada, ninguém nos dava um trocado furado, mas a graça nos achou, o favor imerecido de Deus chegou, a salvação veio. Irmão, olha para o espelho retrovisor da sua vida e veja: ontem e hoje o que você está vivendo. O ontem pregressão, o ontem pecado, outrora negativo, outrora pecador, outrora andando nas bocas de todo mundo por aí, outrora vivendo uma vida dissoluta, pregressa, uma terrível pessoa na terra.
terra. E hoje, depois da salvação em Cristo Jesus, é nova criatura, anda com Deus, fala em línguas estranhas, oferta, dizima, é servo do Senhor, é homem de Deus. O que é isso? A graça se manifestou trazendo salvação a todo aquele que crê. Essa graça manifestada, ela diz-nos a Bíblia Sagrada que tem um nome. Qual é o nome, pastor? O nome é Salvador. Quando o anjo chega e diz a Maria: salve agraciado, o Senhor é contigo, ele dá o nome do menino que vai nascer para se fazer carne, habitar entre nós. Como é que ele diz? Ele diz assim: na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pedro, pregando as suas palavras na igreja primitiva, no capítulo 4, versículo de número 12, ele diz: em nenhum outro há salvação debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, no nome que é sobre todo nome, existe salvação para todo aquele que crê. Como é que é, pastor? O que eu dependo então para aceitar Jesus? Eu tenho que crer que Jesus morreu para me salvar, para me dar aliança, para me dar vida. A graça se manifesta me trazendo salvação. O Verbo se fez carne para salvar. Não tinha por que o Verbo habitar no nosso meio, não tinha por que Jesus vir aqui, mas ele tinha que vir para quê? Para trazer salvação. A Bíblia diz no livro de Malaquias: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação entrará debaixo das suas asas. Ou seja, Jesus veio como sol para todas as pessoas. O sol não nasce por bom nem por ruim, o sol nasce para todos. A salvação virá, o sol da justiça chegará, mas quando chegar, vai trazer salvação debaixo das suas asas. E ninguém tira a salvação das asas do Senhor Jesus simples e puramente por tirar. Não, precisa crer que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Verbo teria que necessariamente se fazer carne e habitar entre nós. Necessariamente era imprescindível que o Verbo viesse para habitar no nosso meio, fazer-se verdadeiro Natal em nós, mostrar-nos uma nova perspectiva de vida, porque outrora desgraçado, outrora condenado, o mundo está na condenação. O que nos diz a Bíblia? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí vem Jesus trazendo salvação e diz assim: eu habitei no meio de vós, me fiz carne para trazer salvação, para entregar salvação a vocês. O que você vai fazer, Jesus? Eu vou até esse que está destituído da glória e vou trazê-lo para viver uma nova expectativa de vida. Vou trazê-lo para uma nova crença, para uma nova fé. Jesus não veio trazer mudança de religião, Jesus não veio trazer mudança de pensamento, Jesus veio trazer expectativa de vida eterna, salvação. Até então ninguém havia pregado salvação. Até então ninguém, nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem Platão, nem Aristóteles, nem ninguém como filósofo da época havia trazido salvação. Mas Jesus, o Filho de Deus, Verbo encarnado, veio e habitou entre nós para trazer salvação. Quantos estão alegres pela presença do Verbo no nosso meio? Para nós, queridos e amados irmãos, para você que está aqui nesta noite, tudo remete à salvação em Cristo. Para nós que estamos vivos, libertos da condenação do pecado, libertos da dificuldade espiritual, que é o mundo sem Deus, sem Pai, sem salvação, tudo nos remete à salvação, tudo nos remete a Cristo. Veja, não há como eu viver a vida hoje sem pensar que eu sou salvo, que eu sou lavado e remido do precioso sangue de Jesus. Como assim, pastor? Ora, se eu estou fazendo uma vida e alguma coisa está dando certo, eu lembro, eu sou salvo. Se eu estou fazendo uma outra coisa e alguma coisa está dando correto, eu sou salvo. Mas se eu estou fazendo uma coisa e não está dando certo, eu sou salvo. Eu estou fazendo outra coisa e não está dando, eu sou salvo na pessoa bendita de Jesus. Entra governo e sai governo, eu sou salvo. Entra obreiro, sai obreiro, eu sou salvo. Entra serviço, sai serviço, eu sou salvo. Entra mês, sai mês, eu sou salvo. Entra ano, sai ano, eu sou salvo. Tudo
tudo me remete à salvação. Eu estou debaixo dela e jamais poderei sair. Se nesta noite você está entendendo a palavra, por favor, dê valor e vazão a esta salvação. Você não valia, eu não valia, ninguém nos dava nada, não havia mais como pagar os nossos pecados. Mas Jesus na cruz do Calvário morreu e derramou o seu sangue para quê? Para que eu e você pudéssemos estar vivos e salvos, lavados pelo seu sangue precioso. O Verbo se fez carne, para quê, pastor? Para trazer salvação. E não há nada neste mundo que possa tirar o foco da igreja. O foco da igreja sempre será salvação. O foco da igreja, é evidente que todos nós gostamos de um mover pentecostal, de uma graça, de uma unção extraordinária, mas jamais poderemos tirar o foco do Senhor Jesus, que é salvar a todo aquele que crê. Eu gostaria de nesta noite ter uma imensidão de pessoas aqui nos assistindo, que ainda não fossem evangélicos, que ainda não fossem salvos. Para quê? Para mim anunciar-lhes a salvação em Cristo Jesus. O Verbo só se fez carne para nos trazer salvação. Nunca se esqueça que você foi salvo por esse Verbo que tornou-se carne e habitou entre nós.